Bora para mais um esquenta da semana, tá, cara? Espera aí que a semana que passou tenha sido boa, tenha trago aí bons resultados, din-din no bolso, né? Vamos agora nos preparar para a semana que tá entrando, divulgação de resultado, né? Tem PIB aí para falar, vai ter inflação. Cara, a agenda dessa semana tá importante. Vamos começar falando um pouquinho de eleição, tá? Bolsonaro vai apresentar as diretrizes do seu governo. O documento vai ser lançado pela convenção, durante a convenção partidária, tá bom? Então, que vai lançar a sua candidatura e hoje ele lançou a sua candidatura aí, beleza? Nos próximos dias ele vai estar visitando a Bahia. O Lula está articulando reunião com os embaixadores do BRICS, tá? Para quem não sabe, o BRICS é formado pela Rússia, Índia, China e África do Sul. Simone Tebet está querendo colocar o Tasso Gereissati, tá, como vice. Existe aí essa possibilidade, mas ainda depende de um acordo pelo MDB e pelo PSDB do Rio Grande do Sul, tá? Que mais? Ela vai oficializar a candidatura dela na quarta-feira, tá? Dia 27. E aí nós temos Felipe Dávila do Novo, Pablo Marçal do PROS e Sofia Manzano do PSB lançam aí as candidaturas também. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a guerra, tá, cara? Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, nós tivemos um acordo aí, onde a Ucrânia iria estar passando os grãos dela, né? Ia estar liberando os grãos dela através aí do porto de Odessa. O que aconteceu? Cara, mísseis atingiram o porto. A Rússia nega que tenha sido eles, tá? Mas se não foi a Rússia, quem foi? Né? Então, assim, ou tem alguém aí bombardeando também, ou então, obviamente, eles não estariam assumindo a culpa aí pelo ataque, tá? Mas rolou esse acordo e a expectativa era que, pô, vamos dar o primeiro passo, de repente, para acabar com essa guerra e, consequentemente, a preocupação com a inflação. O preço dos grãos, o preço do petróleo também acaba influenciando, tá? Então, a galera vai estar de olho para ver se novos acordos irão ocorrer e como é que vai continuar essa questão do conflito, né? Se a guerra vai realmente estar chegando no momento que os acordos irão ocorrer para um fim da guerra, né? Para um final aí da guerra, ou então seria meramente botar doce na boca de criança, tá? Então é isso. Vamos para segunda-feira? Acho que eu falei tudo aí, vamos para a segunda-feira. Então, segundou, vamos embora, começando aí a semana. Segunda-feira sempre começa um pouquinho mais devagar, né? Mas tem dado aí pra gente ver. Cara, tocou aí o despertador 5 horas da manhã, expectativa de negócios da Alemanha, tá? Previsão de 83, 5 horas da manhã também, avaliação da situação atual da Alemanha, expectativa de 98 e índice IFO de clima de negócios 9,2, tá, cara? Esse índice de IFO, o que é? Nada mais é do que existe uma pesquisa em torno de 7 mil empresas aí que eles vão sentir a condição atual e como é que está também a condição na zona do euro, tá bom? Então, é mais para a gente ter uma noção de como é que está essa expectativa na zona do euro. Tá? 8 horas da manhã, confiança do consumidor, tá? Relatório divulgado aí pela FGV do mês de julho. Boletim Focus, né, que voltou aí, Boletim Focus 8h25. Cara, tô meio gago agora. Tô falando e tô meio gago. 8h25, Boletim Focus. No Brasil, 9h30, Índice de Atividade Nacional do Fed, tá lá de Chicago. 9h30, transações correntes aqui no Brasil, investimento estrangeiro direto. Esse investimento estrangeiro direto aqui já vou até desconsiderar, cara, não sai aqui do mês de março, né? Até falei isso da outra vez lá. Mas, enfim, tá ali. Eu acompanho investimento estrangeiro direto, cara. Eu acompanho pelo próprio site da Bolsa. Você consegue ver, né, todo o que aconteceu há 2 dias atrás, quanto que o gringo colocou de dinheiro, se ele está entrando na Bolsa, se ele está saindo, tá? Então, a gente consegue acompanhar por ali. 2 horas da tarde, leilão norte-americano. É bom a gente ficar de olho essa semana na curva de juros, tá, dos Estados Unidos. Então teremos alguns leilões, não só nos Estados Unidos, a Itália também vai estar tendo leilão. É importante a gente acompanhar essa curva de juros, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Lembrando que a ponta curta aí é o leilão de 2 anos. Beleza? No Japão teremos a ata de reunião aí da política monetária do Japão
10 para as 9 da noite. Eu gosto de fazer o seguinte, cara, nesse tipo de situação, às vezes você não está de olho, não está acompanhando. Vê a notícia, né? Saiu 10 para as 9, abre a Bolsa do Japão. Teve alguma oscilação? A Bolsa subiu, a Bolsa caiu. Cara, qualquer coisa diferente, né? Qualquer oscilação, é bom você dar uma olhadinha nessa ata aí de política monetária. Até finalmente voltou, né? Semana passada a gente não teve nenhum dado da China, nenhum dado econômico vindo da China. Começamos sem saber aí ao certo, ainda está a definir investimento estrangeiro direto lá na China, tá? E para a gente fechar a segunda-feira, divulgação de resultado lá nos Estados Unidos. No Brasil nós não temos, também nós não teremos dividendos aí no Brasil. Então, para fechar a segunda-feira, o Whirlpool vai estar divulgando o resultado, beleza? Então, segunda-feira foi o que eu falei, aquela historinha, vamos começar devagar, né? A gente vai entrando no clima aí da semana, bora para terça-feira, vamos! Começando aí terça-feira, cara, com Espanha, 4 horas da manhã, com a inflação ao produtor, tá? Inflação anual ao produtor. 9 horas da manhã nós temos IPCA 15 aqui no Brasil, expectativa de 0,17%, e o anual tá dando 11,43, tá? IPCA é inflação. Então fica de olho porque isso pode estar dando sensibilidade ao nosso mercado, principalmente para quem opera day trade, na abertura aí do mercado futuro, tá? Seguindo aí, 10 horas da manhã, preço dos imóveis, tá? Expectativa de 20,8% referente ao mês de maio lá nos Estados Unidos. 11 horas da manhã, confiança do consumidor nos Estados Unidos, venda de casas novas, tá? Mensal, tá? E aí nós temos vendas de casas novas com a expectativa de 664 mil, beleza? Então eu gosto, eu sempre falo aqui, espero, se você já me acompanha, ótimo, beleza? E aí eu peço um pouquinho de paciência, porque tem gente nova aqui que acaba que vê o vídeo pela primeira vez, tá? Por que que eu gosto de ver venda de casa nova? O mercado imobiliário, ele estando aquecido, cara, ele estando pelo menos dentro da expectativa, ele gera emprego, né? Ele tem um peso importante na economia, tá? Vamos supor, lá na China, a construção civil é responsável por 20% do PIB, né? No Brasil eu não sei te dizer exatamente qual é esse percentual, mas também gera muito emprego no Brasil. Então, são dados aí de construção civil, né? São dados importantes para a gente estar acompanhando. Pensa sempre em geração de emprego e, principalmente em venda, a gente tem uma confiança do consumidor embutida aí. Por quê? Com a venda de casa nova, você se sente seguro para dar um passo para você financiar um imóvel de longo prazo. Então, esse indicador aí de venda, ele tem outras coisas ali que estão por baixo desse número, tá? Que é o que eu estou falando. A inflação também acaba pesando, né? Consequentemente, a taxa de juros e a confiança. Se o morador, né, a pessoa o habitante ali dos Estados Unidos, ele não está se sentindo seguro, cara, ele não vai dar esse passo aí para arrumar uma dívida aí de longo prazo, por mais que a taxa deles seja uma taxa barata em relação à nossa, mas eles não estão acostumados com isso, tá? Então, 2 horas nós temos o leilão, né? E aí eu já estou falando do meio do caminho, tá? 2 anos eu falei que era ponta curta, então a gente já está no leilão de 5 anos ali, no meio do caminho, 2 horas para a gente estar acompanhando. Estoque bruto de petróleo, né? O estoque API, tá? 5h30 sai toda terça-feira, 5h30 aí, e 10h30 da noite, lucro industrial chinês, tá? E o lucro industrial acumulado do ano. Marcelo, mas ali não tá como relevante, por que você tá falando? Cara, falou em indústria, tem muita coisa agora que eu tô querendo acompanhar com uma lupinha, um pouquinho mais de perto. A gente está numa situação delicada no mundo inteiro, principalmente na Europa. Tá um foco um pouco maior, né? Então, aquele perigo de recessão não está crescendo, a inflação está lá em cima. Então, eu quero acompanhar dados que, às vezes, antes eu não dava tanta importância, eu não quero bobear, tá? Então, para mim, a parte industrial da China é relevante sim, então botei aí 10h30, beleza? Dividendos, cara, quem é que vai pagar dividendos? O NIP3 vai estar pagando R$ 1,13. Quem tiver com a ação até o dia 26 de julho tem direito para receber no dia 5 de agosto, tá? E falando em divulgação de resultado, no pré-mercado ali, né, antes da abertura, nós temos Coca-Cola, McDonald's,
falando só as maiores, assim, tá, gente? General Electric e General Motors, né, a GM. Após o fechamento aí da Bolsa, nós temos a Visa. A Visa é um indicador importante também. A Visa é igual a nossa Cielo. A gente consegue ter um dadozinho ali do varejo legal para a gente estar acompanhando, tá bom? Visa e, enfim, tem algumas aqui. E a Mondelez, tá? A Mondelez também vai estar divulgando o resultado após aí o fechamento. Falando um pouquinho de Brasil, nós temos Carrefour, Neo Energia e Telefônica, as três após o fechamento. Inclusive, vou falar uma coisa, eu vou divulgar, eu vou tentar divulgar todo dia, tá? Ainda está aqui no meu radar, está até separado aqui o nome das empresas, mas eu vou divulgar todo dia uma resenhazinha sobre o resultado anterior das empresas e o que a gente pode esperar para essa semana, né, das empresas que vão divulgar o resultado dessa semana. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, coloquei o que a galera queria saber, né, quais as empresas que elas queriam que eu falasse um pouquinho, né, qual seria a expectativa, como é que eu estava enxergando. Então, o pessoal respondeu e eu separei algumas para estar falando essa semana. A ideia é subir vídeo aí meio-dia, beleza? A ideia é subir vídeo meio-dia, não sei se eu consigo subir esse vídeo meio-dia amanhã. Se não for meio-dia, vai ser 3 horas, mas nos demais dias aí, meio-dia vai estar tudo prontinho para a gente estar fazendo uma resenha aí em relação à divulgação de resultado, beleza? E aí, terça-feira, nós ainda temos também, aí a gente já está pegando um outro setorzinho, né? Acabou que eu falei dos Estados Unidos, vim para o Brasil, vou voltar para os Estados Unidos. Microsoft vai estar divulgando o resultado, Alphabet também vai estar divulgando o resultado e o Google também estará divulgando resultado. Galerazinha aí da tecnologia, vamos ficar de olho, beleza? Bora, quartou. Quarta-feira é sempre aquele dia que é um pouquinho mais delicado, né? A agenda sempre fica um pouquinho mais cheia, tanto de dado econômico e às vezes quanto a relevância dos dados também. Quarta e quinta costuma ser assim, né? Então, se segunda a gente vem começando a semaninha devagar, na quarta-feira a gente já está a 100 por hora, tá? Então, 3 horas da manhã você está dormindo, clima do consumidor da Alemanha, tá? Queda aí de 29, tá? Menos 29. Nós temos 15 para as 4 da manhã, confiança do consumidor na França. Cara, é igual, não está relevante, mas é aquela história que eu falei da lupa. Quero olhar de lupa para esses números, tá? Então, expectativa de 80, 5 horas da manhã o Galo está cantando confiança empresarial na Itália, confiança do consumidor na Itália, né? Que mais? Suíça, índices de expectativa da Suíça. Massa monetária agregada lá na Europa, empréstimos a empresas não financeiras e empréstimo ao setor privado, tá? Então, o empréstimo para pessoa física eu já estava acompanhando. Essa partezinha aqui de empréstimo na Europa, vamos ver como é que tá, se está vindo acima do esperado. A inflação está alta, o teu poder de compra para pessoa física ou para empresa, ele diminui, tá tudo mais caro. Então, eu quero ficar de olho nesse indicador sim, tá? E aí, é claro, né, cara, eu acordo lá e aí eu fico olhando, né, e aí eu olho a bolsa, começo a analisar, eu coloco algumas resenhas sobre isso no Instagram, então eu vou analisando, falo, pô, a bolsa da Europa tá caindo, tá, e foi afetada pelo dado XYZ, né, então assim, pô, azedou no mundo inteiro, então assim a gente vai formando um contextozinho, beleza? Leilão italiano, 6 meses, tá? Lembrando que a Itália, depois da saída aí, cara, do primeiro-ministro, a gente tem que estar acompanhando de perto uma questão política na Itália, tá? Talvez uma possível mudança política na Itália. Havendo uma mudança de comando na política, a gente pode ter aí cenários um pouco mais desafiadores pela frente, tá, cara? Então, 6h30 da manhã, leilão também, alemão de 30 anos e tem um leilão de 10 anos que está a definir, que seria até o mais relevante aqui, tá? Normalmente 10 anos é o mais relevante, tá? Então, 9h30 da manhã, pedido de bens duráveis, queda de 0,3%, pedido de bens duráveis excluindo aí defesa, né? Também, todos os dados aqui 9h30, né? Núcleo de encomendas de bens de capital mensal, balança comercial de bens e nível de estoque do varejo aí, incluindo automóveis, tudo nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos, venda pendente de moradia, previsão de queda de 1,5%, tá? 11h30, estoque bruto de petróleo, atividade das refinarias
de petróleo pela EIA. Marcelo, o que é EIA? Energy Information and Administration. Cara, cada mico que a gente paga aqui nessa internet, eu vou te falar. Na verdade, isso aqui é o relatório ali de informação de energia, tá? Então, é isso, galera. Apesar do mico, é isso. Então, deixando aí a palhaçada de lado, né? Importações de petróleo bruto, estoques de petróleo em Cushing e produção de combustível destilado, tá? Tudo isso no mesmo horário, no mesmo bate-canal, 11h30. 3 horas, declaração do FONC, presta atenção, fica ligado, ó. Olhinho tem que estar aberto, tá? Por que você está falando isso, Marcelo? Declaração do FONC e taxa de juros. Existe uma expectativa de aumentar a taxa de juros em 0,75%. Existe ainda uma galera que está falando em aumentar 1%, né? A princípio, a gente tem uma chance de 20% só para esse aumento de 1%. Mas o que a galera quer saber é o seguinte: como é que o Fed ele está ali disposto para segurar a inflação, segurar uma possível recessão? Se vier acontecendo, ele está disposto a elevar realmente essa taxa de juros? Tá? Então, existe, obviamente, isso vai pesar. Se você faz day trade, se você vai fazer alguma operação, é um período sempre que a bolsa ela fica mais sensível, ela fica mais volátil, e aí você tem que ficar de olho, tá? Você tem que ficar esperto nesse sentido. Mas, além disso, a gente tem que ficar de olho na coletiva de imprensa. Por quê? Que normalmente é meia hora depois, 3h30 tá aí. Por quê? Porque dependendo da fala, aquilo ainda mexe muito com o mercado. Se o mercado não gostar do que ele estiver ouvindo, você pode ter certeza que ele vai reagir, tá? E ele reage na hora. E aí, 10h30 da noite, nós temos o PMI composto, PMI industrial e PMI não manufatura lá na China. Lembrando, acima de 50 é uma expansão, abaixo de 50 é uma contração, tá? Falando de dividendos, a SEG, também conhecida como Naturgy, aqui no Rio, né, pelo menos, vai pagar 19 centavos no dia 27 de julho mesmo, tá? Então, quem estava com a ação até o dia 9 de dezembro de 2021 tem direito. Falando de falando de divulgação de resultado lá fora, tá? Na pré-abertura, nós temos a Boeing, cara, a Boeing divulgando aí resultado. Lembrando que eu cheguei a soltar no Instagram aí, se você não me segue aí, Marcelo Viana Opções. Cheguei a soltar no Instagram na semana passada que a Airbus, que é da França, estava tendo dificuldade por conta da empresa de titânio lá na Rússia. Por conta dos embargos que foram impostos à Rússia, ela precisa dessa empresa de titânio com relação ao negócio dela, né? Com relação à Airbus, a Boeing, eu acho que não está exposta como a Airbus está, mas só para a gente ver como é que a guerra, os embargos vão afetando, às vezes, áreas que a gente não está nem se ligando, né? A gente não está nem parando para pensar nessas coisas aí, tá? E falando em quarta-feira, e aí já começa bastante coisa na quarta-feira de divulgação de resultado. Antes da abertura, nós temos a Klabin, e aí, ó, depois aí do fechamento, tá? Nós temos a SAI, a Dexico, Energias Brasil, Pão de Açúcar, Intelbras, Kepler, a Log Comercial, Odontoprev e Suzano. Belezinha? Então aí, quarta-feira agitado, tem bastante númerozinho, independente do setor aí que você gosta de operar, provavelmente você vai estar tendo algum númerozinho aí para acompanhar, algum resultado aí das empresas para você estar acompanhando. Fechou? Bora, quinta-feira, cara. Quinta-feira ainda é um dia agitado também, tá? Vamos. Já que eu já falei do meu Instagram, antes da gente começar aí na quinta-feira, rapidamente, cara, se inscreve, curte o vídeo aí, se inscreve no canal. Marcelo, não entendi esse dado econômico. Tem nem todos os dados, né? A maioria dos dados eu não fico explicando o que é. Mas isso não impede. Se você não souber para que serve, tá com alguma dúvida, Marcelo, mas não tá relevante ali, por que você tá colocando isso? Deixa aí nos comentários, tá? Fica à vontade. Então, 15 para as 4 na França, começamos com a inflação ao produtor. 4 horas da manhã, índice de preços dos imóveis, tá? Mesma historinha, o que eu falei de imóvel nos Estados Unidos serve também para o Reino Unido. Na Espanha, venda no varejo na Espanha e taxa de desemprego aí no segundo trimestre lá na Espanha também. Para mim é um dado, não tá como relevante, mas para mim tá? Dentro da leitura que eu faço, eu quero acompanhar. Venda de indústrias, 5 horas da manhã,
lá na Itália, tanto mensal quanto anual, referente ainda ao mês de maio. Beleza? 6 horas da manhã, balança comercial fora da União Europeia, lá na Itália, referente ao mês de junho. Teremos leilão italiano, aquilo que eu falei lá, né? Eu quero ficar de olho nessa curva de juros. Leilão italiano, 5 e 10 anos, sendo que 10 anos a gente ainda não sabe o horário. CAGED, Índice de Evolução de Emprego, tá? Aqui no Brasil, 8 horas da manhã. Beleza? 9 horas com a Bolsa abrindo. Inflação ao consumidor lá na Alemanha. Mensal tá 0,6, o anual tá 7,3. A Alemanha tá pesando. Alemanha e Itália são os países, eu acho que em situação mais delicada, dada a devida importância que eles têm ali na Europa, tá? Mas os dois, para mim, são os países que estão em situação mais delicada. Índice de preços ao consumidor harmonizado, tá? 8,1, tô falando que eu tô gago? 8,1 no anual e no mensal 0,5%, tá? IGPM, 0,23 aqui no Brasil, inflação ao produtor, né? 9 horas da manhã, tá? Tanto IGPM quanto a inflação ao produtor. 9h30, pedido contínuo por seguro-desemprego. Ficar de olho nesse dado, galera, do day trade, pode estar operando, fique esperto, tá? Núcleo de preços PCE 4,5 e o PIB dos Estados Unidos. PIB negativo 2 vezes seguidas é sinal de recessão, tá? Então vamos ficar esperto, a projeção aqui é de 0,4, tá? Índice de preços do PIB, trimestral 8%, PIB de vendas, né? E pedido inicial por seguro-desemprego, 253 mil é a projeção. 11,5 estoque de gás natural. Cara, Estados Unidos a gente está lá no verão, né? Então, assim como na Europa também, a gente não está pesando aquele clima frio de inverno que eles usam bastante gás. Mas como o gás tem sido um fator que vem pesando na Europa, principalmente por conta da questão da guerra, eu comecei desde a semana passada, se eu não me engano, eu comecei a colocar aqui no meu radar, só para a gente acompanhar, só para a gente estar vendo assim, ó, tá em linha, não tá em linha, qual é o impacto que está tendo, começar a botar aquele olhar mais cuidadoso, tá? 2 horas de leilão de 7 anos nos Estados Unidos, tá? Normalmente o leilão que eles costumam olhar mesmo são de 2 anos, de 10 anos, né? A ponta e o início da curva. Porém, a gente tem que ficar, eu gosto de acompanhar como um todo, beleza? Mas sendo que o mais relevante é o leilão de 10 anos. Cara, isso aqui eu espero que o editor não tampe a minha cara, tá? De tanto dado que tem para aparecer aí, tá? Então, espero que ele não tampe, espero que ele coloque aí de forma boa que dê para eu continuar aparecendo. Porém, 8,5 aí no Japão, proporção de ofertas de emprego, 1,25 é a projeção, tá? Inflação, núcleo, tá? Inflação ao consumidor, núcleo 2,2%, e inflação ao consumidor sem ser o núcleo, e inflação Tóquio excluindo alimentos e energia, tá? Taxa de desemprego no Japão, 2,5%. Invejinha, né? 2,5%. Resumo de opiniões aí do Banco Central japonês. Produção industrial 3,7% é a projeção. Produção industrial, projeção 1, projeção 2, que uma é do mês de julho, outra é do mês de agosto, e vendas no varejo, a previsão aí, né? Expectativa de 2,8%. Belezinha? Fechamos aí de dado econômico. Vamos falar o quê? Vamos falar agora de Apple. O grande ponto da Apple é o seguinte, será que ela vai ter condições de lançar bem aí uma última atualização do iPhone, né? Ela vai estar divulgando o resultado após... Um mosquito ali. Ela vai estar divulgando o resultado após o fechamento aí do mercado, tá? Mas a inflação acabou pesando, né? A pandemia ainda não terminou também. E o preço do iPhone não é um preço barato, né? Então, vamos ficar de olho. Já que eu falei começando pela Apple, né? Então, falar da Intel também, fechando aí após o fechamento de mercado. E antes do mercado abrir, nós temos a Mastercard. Já tivemos a Visa, temos aí a Mastercard, Honeywell e Pfizer, tá, cara? Apesar que a Merck aqui também tá, né? Merck também tá aqui, beleza? Então, vamos ficar de olho. Indústrias aí diferentes, né, divulgando o resultado, e aí vão dando um norte. O resultado dessas empresas, não estou falando que é para você ficar operando, não, apesar de você poder operar,
poder operar aqui do Brasil mesmo, né? Não precisa ter uma conta lá nos Estados Unidos, mas o resultado dessas empresas, elas vão contribuir para a gente começar a fazer a leitura. Como é que realmente as empresas estão sentindo aí esse cenário um pouco desafiador aí que está no mundo inteiro, tá? Então, divulgação de resultado antes da abertura. Ambev, Embraer, Gol e Santander, tá? Santander começando aí pelos bancos, né? Então, temos aí essas e após o fechamento, Eco-Rodovias, Vamos, Ipera, Transmissão Paulista, né? Isocetip, Multiplan, Nexa, Paranapanema, Petrobras, Vale e aí a Vulcabras, né? Então é isso. A Petrobras ainda tem que confirmar, cara. Eu não tenho muita segurança nisso, não, tá? Vamos fazer o seguinte: vamos botar uma interrogação de Petrobras e de Vale, se vai ser antes ou após o fechamento. Eu tenho uma certa interrogaçãozinha aí, pelo que eu pesquisei, inclusive no próprio site das duas, tá? Então, pelo próprio site das duas, vamos só deixar assim, combinar dessa forma. Que mais? Cara, fechou, tá? Fechamos quinta-feira, vamos para sexta. Vamos para o nosso sextou. Vambora. Ainda tem bastante coisa aqui sexta-feira, hein? Bora, 2h30 da manhã, cara. Na França, gasto dos consumidores, PIB da França, belezinha? PIB da França e o PIB anual e o PIB trimestral. PIB trimestral, a expectativa é de 0,2%, tá? 3 horas da manhã, preço de bens importados na Alemanha e preço de bens importados anual também, tá? Elevação no mensal de 0,8 e de 29,9 é a expectativa. Inflação consumidor na França, 15 para as 4 da manhã, tanto mensal quanto anual. Índice de preços harmonizado e índice de preços harmonizado anual, tá? Mensal e anual. Cara, deu uma embaçada agora, aquele momento assim, ó, dá aquela pausa, né? Pô, deu uma embaçada na vista. 4 horas da manhã, inflação ao consumidor na Espanha, inflação ao consumidor mensal e anual, né? PIB da Espanha, previsão do segundo trimestre 5,5, tá? E o PIB trimestral na Espanha, previsão aí de 0,4. Índice de preços ao consumidor harmonizado, expectativa de 10,4. Esses dados vão sair 4 horas da manhã. 5 para as 5, 5 minutinhos antes do Galo cantar, variação de desemprego na Alemanha. Previsão de 15 mil, taxa de desemprego de 5,3 no mês de julho. Lembra no Japão, que era 2,5? Também só o fato da Alemanha estar posicionada onde está aí no meio de uma guerra e pela própria posição econômica dela e o tipo de economia, isso também acaba mudando, tá? Apesar da minha brincadeira, isso acaba mudando. Então a gente tem a taxa de desemprego aí da Alemanha e a taxa de desemprego sem ajuste sazonal. Beleza? 5 horas da manhã, PIB da Itália, 3,7. Indicador importante, hein, cara? Não tá relevante aqui, mas para mim é um indicador importante. PIB da Itália, trimestral, 0,3. A expectativa, PIB da Alemanha, trimestral, 0,1. E o PIB da Alemanha do segundo trimestre, 1,8. Aí, 5 horas da manhã, sai o dado. Então, vamos lá. Nós temos 5 horas da manhã. Bora, 6 horas da manhã, na Itália, inflação da Itália, mensal e anual. Anual projetado 7,4. Índice de preços harmonizado, ao consumidor harmonizado da Itália, queda de 0,8, tá? Índice de preços ao consumidor harmonizado da Itália, anual, projetado 8,7. E aí nós temos aqui inflação ao consumidor na Europa, 8,7 no anual, o mensal não está projetado. Inflação sem o ajuste sazonal, PIB trimestral da Europa, PIB anual da Europa e o índice harmonizado de preços ao consumidor, tá bom? Índice de preços ao consumidor harmonizado. Enfim, só muda aqui a ordem da sigla, mas excluindo energia e alimentos, previsto 4,7. Cara, você vê, não tá como relevante. Olha só, deixa eu mostrar um dadozinho aqui para vocês. Em setembro do ano passado, pegando uma data totalmente aí aleatória, estava em 1,6. Em setembro do ano passado, menos de um ano. E hoje já está em 4,7. Olha como é que o gráfico vem aumentando, tá, cara? Olha só como é que esse gráficozinho aqui, ele vem aumentando, tá? Então, eu acho que é importante, né? Por mais que apareça
como não relevante, a gente tem que estar acompanhando. Inflação ao produtor na Itália, mensal e anual, 7 horas da manhã. 9 horas da manhã, inflação ao consumidor na Alemanha, mensal e anual. Índice de preços harmonizados ao consumidor, índice de preços ao consumidor harmonizado. Nós temos aí tanto mensal quanto anual. Taxa de desemprego no Brasil, não tem a projeção ainda, tá? Taxa de desemprego no Brasil, vamos ver quanto vai dar e aí tu compara com a do Japão. 9,6, balanço orçamentário e superávit aí do mês de maio, beleza? 9,6, índice do custo do emprego trimestral nos Estados Unidos, 1,2 é o previsto. Salário mínimo de emprego, como é que tá o salário mínimo de emprego trimestral? Lembrando que a gente tem uma inflaçãozinha correndo por fora, não é à toa que existe a expectativa do Fed de elevar o preço, tá? Elevar o preço não, elevar a taxa de juros. Índice de preços PCE, tudo isso 9,6. Índice de preços PCE anual, dessa vez renda pessoal e gastos pessoais. Belezinha? Ainda 9,6, núcleo do índice de preços mensal e anual, 10,45, PMI de Chicago, expectativa 55,4, 11 horas, confiança do consumidor de Michigan e o índice Michigan de percepção, né, do consumidor 51,1, tá? 11 horas da manhã. Autona pagando dividendos, tá? Então, dividendos e juros sobre capital próprio, pagando aí na sexta-feira 0,1 centavinho de dividendo e 0,8 centavinhos de dividendo. Se você tem ação da Odebrecht, vai pagar juros sobre capital próprio aí também, 9 centavinhos com 7, tá? Pagando aí na sexta-feira. E o Banco Estadual do Espírito Santo pagando 2 centavinhos aí também no dia 1º de setembro, tá? Então nós temos CTCA pagando 9 centavos e aí vai pagar no dia 29 mesmo. Autona pagando aí 1 centavinho novamente e 7 centavos, quase 8 centavos aí também na sexta-feira, tá? E para fechar aí a semana, né? O que nós teremos? Nós teremos ExxonMobil divulgando o resultado antes da bolsa tá abrindo lá fora. Procter & Gamble, Chevron, AstraZeneca, a AstraZeneca vai estar divulgando o resultado aí também lá fora, tá? E aí, antes da abertura, nós temos Irani, um papel que não tem muita liquidez, mas muita gente gosta de estar olhando, tá? De papel e celulose é o setor dela. Uzi Minas divulgando também antes da abertura, tá bom? E Raia Drogasil divulgando aí após o fechamento, beleza? Fechamos aí, cara. Fechamos, tá? Espero aí que você tenha bons negócios aí essa semaninha. Semaninha tá agitada, toma cuidado, você pode aproveitar a volatilidade, mas se você está inseguro, tenta não operar, né? Ou pelo menos operar sem assumir grandes posições, porque a semaninha tá agitada, principalmente aí de quarta em diante, beleza? Então valeu, não esquece de curtir o vídeo aí, não entendeu alguma coisa, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!